Eles não consideram suas vaidades e sensualidades como pecado. Esses pastores estão com as fendas espirituais nos seus olhos, e não enxergam o pecado dentro de suas congregações. Os demônios têm entrado nessas igrejas que não combatem o pecado. Seus pastores se conformaram com a iniquidade. As igrejas estão caídas e seus líderes também. Estão iguais ao antigo Saulo, conhecedor das leis mosaicas, ensinado por doutores da lei, mas cegos nos meus mistérios. Meu servo, essa igreja onde estás morreu espiritualmente. O pecado matou suas vidas espirituais. Estão iguais ao vale seco de Ezequiel. Precisam se arrepender e reviverem para mim. Faça um jejum de 7 dias pela manhã e interceda por esse povo. Não há colheita de almas aqui. Esses frutos não estão maduros. Se eu viesse hoje, ninguém dessa igreja subiria. Quando voltei para casa orei, e fiz jejum por aquele povo. Durante a minha oração, tive uma visão que as correntes de cada vida se quebravam. Olhei para cima do teto, vi uma fornalha de fogo ardente muito comprida que caminhava em direção ao púlpito daquela igreja. Aquela fornalha derramava as lavas em cima daquele povo. Eu perguntei: Senhor, o que significa isso? Ele me respondeu: isso não é o avivamento. Estou purificando esse povo com o fogo do céu. Vou queimar os seus pecados para depois levantar essa igreja. À noite fui para essa igreja e falei da revelação. O pastor desse ministério se chama João. Ele se arrependeu, e disse para a igreja fazer um clamor de arrependimento e perdão de pecados. Eles fizeram 15 dias de oração na igreja. O Senhor disse: servo, eu lhe dou hoje autonomia para decidir sobre o processo de restauração espiritual dessa igreja. Aquilo que falares, assinarei no meu livro e acontecerá. Depois que o Senhor me deu autoridade, eu determinei um mês de oração para o avivamento. Enquanto a igreja não completasse o mês de clamor, o Espírito Santo não visitaria a igreja. E foi o que aconteceu em 30 dias de oração. Todos oravam reunidos e receberam o Espírito Santo, profetizaram, e línguas de fogo falaram ali. Eu entendi o significado daquelas línguas, interpretei a mensagem para aquele povo em espanhol. Um dos dons de língua que recebi quando pedi para Deus me ensinar espanhol. Voltei para casa feliz. O Senhor me mostrou em uma visão 2 cristãos discutindo acerca de assuntos doutrinários. Eles brigavam acerca do Evangelho, trazendo ódio e raiva entre seus ministérios. O Senhor me mostrou em outra visão um rapaz chamado Ernesto de uma igreja onde visitei. Ele conhecia uma jovem através de WhatsApp, e se apaixonou por essa moça parando de vir à igreja. Desistiu de fazer parte do grupo de louvor e não orava mais. Ele estava cada dia se afastando de Deus, e ficava conversando com essa moça através do celular. Nessa visão, eu vi quando a moça pegou a foto de Ernesto pelo WhatsApp, e fez um feitiço de amarração para prender esse jovem no amor. Os demônios se aproveitaram da fé fraca desse jovem, e entraram na sua vida. Fui na igreja do jovem Ernesto, chamei ele na frente do púlpito, e fiz uma oração quebrando aquela magia de amarração. O demônio responsável se manifestou. Eu o expulsei daquele jovem. Ele ficou livre. Aquela paixão que esse jovem sentia pela feiticeira era a amarração dos demônios. Quando o encantamento quebrou, ele ficou livre. Já não amava mais aquela moça. Eu digo para todos os cristãos solteiros a não se envolver sentimentalmente com pessoas que não se converteram, e ainda servem o mundo. Foi o caso desse jovem que se relacionou com essa moça sem conhecer, e caiu no laço de Satanás. Essa moça tão jovem era agente dos demônios. Fui na igreja do pastor João. O Espírito Santo me revelou que o pastor tinha que ungir um cristão para lhe ajudar. O pastor João disse: vou ungir o evangelista Júlio para me ajudar. É inteligente, educado, tem formação teológica e vai me ajudar através do seu conhecimento. Quando o pastor João pegou óleo para ungir o evangelista Júlio, o Espírito Santo me disse: não é esse o escolhido. Ao ouvir essa voz, eu disse: pastor João, não é esse o rapaz. O pastor João disse: se não for o Júlio, quem vai ser? Não vejo ninguém que tenha as qualidades para ser evangelista. Eu respondi ao pastor João: Deus não vê como o homem enxerga, nem escolhe conforme nós queremos. Ao dizer essas palavras, vi na visão um anjo com um vidro de azeite derramando sobre a cabeça de um jovem chamado José. Eu disse para o pastor João: é aquele jovem que vai lhe ajudar na obra sendo o seu braço direito. O pastor João disse: esse jovem é tímido, ele não fala, nunca ministrou na igreja. Eu respondi: pastor, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Esse jovem que Deus vai usar. Eu vi o anjo lhe ungindo. Deus ungiu esse vaso desde o ventre de sua mãe. Hoje se confirma o seu ministério. Eu chamei o jovem José na frente e disse: muitos não dão nada por você.
te desprezam pelo seu jeito inferior que não é capaz de nada. Assim diz o Senhor para você: hoje lhe capacito, e o meu espírito pousa em você. Quando fiz a oração e a imposição de mãos, ele começou a rodopiar e falar em línguas de fogo, e ao mesmo tempo, interpretava sua própria língua. Nesse dia, ele trouxe uma profecia tão forte que mudou o ministério do pastor João até hoje. Depois dessa manifestação, o pastor João ungiu ele com o óleo para ser o seu auxiliar. Um jovem tímido que não gostava de falar na igreja, quieto e calado, foi tomado pelo Espírito Santo e usado grandemente naquela noite. Hoje ele é um instrumento vivo do poder de Deus nessa igreja, e vem ganhando almas fazendo-se o pastor feliz. Ao chegar em casa dobrei o joelho para orar, e tive uma visão tremenda da guerra espiritual na terra e nos ares. Satanás e seus adeptos barraram os anjos nos ares impedindo que eles descessem com as bênçãos dos fiéis. Uma guerra nos ares estava sendo travada. Também vi a guerra espiritual entre igrejas e demônios na terra. O Senhor Jesus disse: diga à igreja para se revestirem da santidade, não baixarem a retaguarda, manterem suas mãos nas espadas, vigiarem e orar. Os caídos se levantem na fé e permaneçam firmes contra os ataques de Satanás. Sejam fortes e corajosos, mesmo com os açoites que causam ferimentos resistam. E se tiverem sem forças para lutar, eu curarei as feridas e levantarei os guerreiros feridos que não desistirem do meu caminho. Diga para a igreja fechar a retaguarda, pois o diabo procura entrar. A maior fraqueza do diabo é a igreja reta, tementes, que andam segundo a minha palavra. Contra esse Satanás é um fracassado, não pode derrotar, e todos os que não vigiarem, Satanás irá atacar para roubar suas salvações. Ele não se cansa de perder a guerra, sempre está tentando meu povo, é insistente e luta para triunfar sobre a igreja. Diga para a igreja depender de mim, eu sou a sua fortaleza. Não se exaltem por serem espirituais e obedientes. Satanás encontra fraqueza no meio da força. Sansão era forte, no meio da sua força. Dalila encontrou sua fraqueza e o fez cair. Quanto maior é a força do homem, mas a sua fraqueza transparecerá. No meio de grande revestimento espiritual, aparece a soberba nos corações, que é o ponto fraco de ataque de Satanás. Diga para a igreja não confiar em suas forças, mas em minhas forças. Os demônios estudam os pontos fortes e fracos, e atacam nas forças para minar suas resistências. Mas àqueles que perseveram darei autoridade para quebrar as forças malignas, e as fortalezas malignas serão destruídas pela igreja pura e santa. Muitos usam conhecimento para atacar o seu irmão, e têm faltado forças para atacar as fortalezas malignas e não usam o seu conhecimento para salvar almas. Muitos têm perdido o ânimo, estão sem forças e decaídos na fé. Irei dar ânimo e forças para perseverarem até o final a todos que buscarem forças em mim. Diga para a igreja que suas conquistas não são materiais, e sim espirituais. Os meus vencedores não são os que conquistam o mundo. Muitos têm centrado os seus sonhos nos bens da terra. Eles têm que conquistar os céus. Muitos têm se esquecido da eternidade, e não estão posicionados contra as armadilhas de Satanás, assumindo uma posição de soldados. Quero renúncia e santidade. O meu caminho é espinhoso e difícil de trilhar por causa das barreiras. Só os que me amam é que não desistem. Tive uma visão de uma igreja com 20 membros dedicados. Viviam a verdade em constante oração. Os demônios estavam assustados e furiosos com esse povo. Essa pequena igreja estava unida em oração, um só pensamento, uma só santidade e em um só amor. Eles tinham atitudes de querer obedecer a Deus. Os seus objetivos de ajudar os mais fracos e os necessitados incomodavam os demônios. Não havia ciúmes e nem competição entre eles. O pastor tratava todos iguais. Satanás tentou se infiltrar naquela igreja e colocar um contra o outro. Os seus planos foram frustrados. Eles permaneceram unidos como uma família unida e alegre. Compartilhavam suas roupas e alimentos para quem precisava. Eles estavam selados no amor. Não reclamavam de Deus por serem pobres. Não imprensavam Deus na parede para pedir bênçãos e suprir suas necessidades. Eles deixavam tudo nas mãos de Deus. Os seus interesses eram naquilo que era espiritual. Os seus padrões doutrinários eram o de seguir os estatutos de Jesus, ficando juntos e firmes. O Senhor me mostrou em outra visão, igrejas doentes espiritualmente por causa das heresias, falsas doutrinas e o evangelho do engano. Essas igrejas estavam tão fracas que não tinham forças para lutar contra as legiões demoníacas. Essas igrejas estavam anêmicas, e os demônios destruíam as pessoas dessas igrejas com falsas curas. Enganavam muitas almas. Os demônios destruíam as vidas sentimentais, conjugais,
causando divórcio, e jogando muitos na miséria e nas dívidas. Tudo isso acontecia dentro de uma igreja. Os falsos pastores jogavam as suas redes de pescas e arrebanhavam muitas almas para o diabo. Os demônios se infiltravam nas mentes das pessoas, para não deixarem o povo procurar pastores de igrejas sérias que tinham compromisso com a verdade. Também vi cristãos saindo de igrejas sérias para congregar em igrejas falsas para serem enganados. Muitos pastores dessas igrejas falsas não conheciam a verdade por fazerem seminários teológicos falsos. Eles não eram libertos, morriam e desciam ao inferno. O Senhor me mostrou pastores conhecedores da verdade. Começaram a obra sério. Suas ambições fizeram eles se desviarem e ensinarem o falso evangelho. O Senhor me mostrou uma guerra espiritual sendo travada. Aqueles que perdiam eram aprisionados pelos demônios. Eles se rendiam ao pecado, e perdiam toda a autoridade dada por Deus para se submeterem aos demônios. Quem era vencido pelo pecado se tornava escravo dos demônios, e o pecado de suas vidas davam autoridades para os demônios operarem. Os poucos que permaneceram nessa guerra, imobilizavam os demônios. Jesus trouxe uma mensagem dizendo: não quero que a minha obra seja igual às obras da carne. Diga para o meu povo deixar o Espírito Santo assumir a direção de suas vidas e completar a obra. A igreja tem dado prazer para a carne. Estão mornos na minha presença. Querem servir a mim e ao mundo. Misturam o que é santo com aquilo que é do mundo. Não adianta querer ser santo andando na prática do mundo. Aqueles que me agradam não vivem mais para o mundo. Entregam a sua vida em santidade a mim, e deixam eu governar suas vidas. Diga para o meu povo não viver uma vida incompleta em minha presença. Suas vidas duplas não me agradam. Eu quero que vivam inteiramente só para mim, cumprindo a minha palavra. Não quero um servo que fique dividido entre o mundo e os meus caminhos. Muitos estão na igreja há mais de 10 anos, mas não me conhecem. Ainda não tiveram um encontro verdadeiro comigo. Eu quero ser o dono da vida deles, mas eles não querem se render à minha palavra. O Senhor Jesus me mostrou uma visão. Vi irmãos cheios de enfermidades e passando por grande sofrimento. Eu perguntei: Senhor, por que eles estão enfermos? Jesus me disse: é por causa da desobediência. Tenho mandado eles falarem da minha palavra e ganharem almas. Eles têm resistido à minha voz. Eles têm orado e suas orações não chegam nos átrios celestiais. Não querem fazer um concerto comigo, e suas orações nunca moverá as mãos de meu Pai, se eles andarem no meu caminho, e deixarem eu ser o Senhor de suas vidas, sendo os meus servos, corrigindo os seus defeitos. Operarei grande milagre em suas vidas. Aqueles que permanecem, estão sendo acusados e zombados por seguir a minha doutrina. Muitos têm sido as pedradas e perseguições. Satanás tem usado o joio da igreja para atacar os meus escolhidos. Esses dizem que me servem, mas dão lugar para Satanás em suas vidas, perdendo seu tempo precioso atacando os meus. Eles não usam suas línguas para levar a minha palavra aos perdidos. Não é mais tempo de brincar de me servir. Não é mais tempo de ficarem discutindo assuntos teológicos. Eu estou voltando. O tempo está curto. Eles precisam consertar as suas vidas para que aumente suas chances de salvação. Suas obras não me agradam e foram reprovadas pelo meu Pai. Eles vivem a ilusão do materialismo desse mundo. Tudo isso é passageiro. Se curvam para os prazeres. Não têm determinação em me seguir e nem dominam seus desejos. Estão decaídos na fé. Não olham para dentro deles para corrigirem os seus defeitos, refletirem sobre suas obras e consertar os seus altares quebrados oferecidos para os deuses balins. Eu ajudarei a todos que tomarem a decisão de serem fiéis a mim. Farei-lhes progredirem em seus crescimentos espirituais. Para os que guardam a minha palavra, diga para ficarem firmes na minha presença. Aqueles que falam mal de meus filhos, suas palavras não alterarão suas vidas espirituais. Não poderão atingi-los. Quero preencher suas vidas com a minha unção, fazendo eles crescerem a cada dia, deixando o seu caráter igual ao meu. Esses viverão pela fé, e acreditarão naquilo que não se pode ver, mas que é real. Ao receber essas revelações passei para a igreja, terminei a missão na Costa Rica, e voltei para a Suécia onde eu estou morando, na cidade de Malmo. Vou encerrar este testemunho com uma oração. Senhor Jesus, acenda as brasas que estão apagadas. Levante um povo forte e guerreiro na sua presença. Encha com a sua glória. Derrame a sua unção fazendo desaparecer o desânimo, tristeza, mágoa, rancor e a solidão. Faça esse povo ferver com a temperatura do seu poder, deixando-os fervorosos. Abra o céu, e derrame o azeite de poder sobre a cabeça de cada um que me ouve. Batize, e capacite a cada um dando a língua celestial da pátria onde eles vão morar. Consuma toda a frieza espiritual com o seu fogo santo.
Faça-lhes brilharem como ouro e provados pelo fogo para que resplandeçam a sua glória diante dos homens. O mundo verá a sua luz neles. Faça a sua igreja estremecer com a sua presença, derretendo todo o gelo dos corações. Inunde os seus interiores com as suas lavas ardentes. Purifique as suas almas. Refina suas vidas espirituais como latão reluzente, consumindo as impurezas, reduzindo todo o pecado a cinzas. Eu entrego a todos que estão ouvindo esse testemunho. Visita cada pessoa. Amém.